Alô, galera do Mengão, boa tarde a todos. Muito tempo que eu não fazia um vídeo, prometo que serei mais presente aí, mas peço a vocês que se inscrevam no canal, dêem um like no vídeo, compartilhem principalmente, porque muitas pessoas ficam colocando vídeos, notícias falsas em relação ao Flamengo. Eu estou aqui para falar o que muitos torcedores como eu querem falar. Podem ter essa oportunidade, mas eu tive essa coragem de vir aqui fazer esses vídeos. Então peço a vocês que dêem um like, compartilhem, que se inscrevam no canal, para que a gente possa... aquilo que eu falei, falo sempre, desde os meus primeiros vídeos, eu não estou procurando ficar muito rico fazendo vídeos sobre o Flamengo, não. Até porque tem muita gente, o mercado é concorrente, mas também eu não sou hipócrita de falar que eu busco isso sim como uma fonte de renda, né, para poder falar que aquilo que os torcedores do Flamengo merecem ouvir. Então, gente, eu venho falar para vocês hoje, meus queridos flamenguistas e amigos que não são Flamengo, mas que podem gostar do canal e que estejam, né, propensos a pular o muro. Eu venho falar para vocês o seguinte: hoje eu vim falar sobre duas coisas. Primeiramente, sobre uma situação que não tem nada a ver com o futebol, mas que se assemelha ao que aconteceu no futebol nesse ano. E depois um outro vídeo que eu vou fazer para vocês para poder explicar por que o Flamengo pode voltar a ser forte. Mas vamos primeiro ao primeiro vídeo, que fala sobre o que aconteceu em 2021. Red Bull, MRV, Atlético Mineiro, Max Verstappen. O Flamengo no lugar da Mercedes, né? Nós tivemos no final desse ano um campeonato de Fórmula 1 decidido por uma irresponsabilidade do presidente de provas. A FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, ela se absteve de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade. E aí coloca o cara lá, ele levou o dinheiro já da Red Bull, tá trilhardário. E eu fiquei vendo pessoas dizendo que o Max Verstappen merecia ser campeão mundial de pilotos. No campeonato onde, se eu me lembro bem, o Hamilton, ele foi prejudicado em muitas etapas do campeonato de Fórmula 1, né? E se foi beneficiado, eu me lembro de muita pouca coisa. Chegou uma etapa do campeonato que o Verstappen chegava a estar com 31, 37 pontos na frente do Hamilton. E ele chegou à última etapa empatado em número de vitórias, não, perdão, em número de pontos, mas não em número de vitórias. E no final, precisava, na primeira curva em que eles dividiram, o Verstappen fez uma manobra que, se o Hamilton não fosse hábil o suficiente para sair, mesmo que ele perdesse a posição, ele seria desclassificado e o título ficaria com o Verstappen. O Hamilton foi habilidoso, mas como os comissários, não o presidente da corrida, o presidente da corrida lá, que é o comissário é uma coisa, e o presidente lá da corrida, não me falhou o nome agora, e agora é outro. Os comissários entenderam que o Hamilton ele não infringiu nenhuma lei, porque se ele não desvia da forma que ele desviou, ele poderia ter batido. E aí o que ele fez? Ele obteve uma vantagem em segundos. Ele tirou o pé, como a telemetria mostrou, e ele esperou o Verstappen se aproximar, e ali ele começou a disputar.
Até ali, Mercedes sempre teve melhor carro, a Mercedes trabalhou para o seu piloto ser campeão, né? Mesmo com a má vontade do Bottas, em não ajudar o Hamilton, mas a Mercedes trabalhou para ser campeão, para o Hamilton ser campeão. E o que aconteceu? No final da corrida, o Latifi, as pessoas às vezes esquecem que a Mercedes levou o Lance Stroll, que era piloto da mesma equipe do Latifi, para correr pela Mercedes. E para mim aquilo foi vingança. Eu vi a manobra, ele não estava ameaçado, não estava disputando posição, ele simplesmente deu um 360 no carro, bateu para que o safety car entrasse e aquela manobra já estava arranjada. Como o Hamilton falou, foi armado e foi. E ali o Hamilton perdeu porque logo em seguida o Verstappen entrou nos boxes e trocou seus pneus e atacou o Hamilton e foi campeão. Qual o paralelo que eu faço disso com o Flamengo e o Atlético Mineiro? O Flamengo tem seguramente o melhor time do país e também o melhor elenco. As pessoas falam muito do Atlético, porque entra o Nacho. O Nacho não é reserva do Atlético. É uma invenção acharem de verdade que alguns jogadores do Atlético são excepcionais. A vantagem do Flamengo em relação ao que o Flamengo tem jogadores excepcionais nos 11, tirando um aqui, outro ali, e alguns excelentes jogadores que, como Jorge Jesus, renderam bem em 2019, Vitinho, né? Entre eles, Diego. Mas hoje ele não tem Lincoln no banco e Renier. Ele tem Pedro, ele tem Kennedy, ele tem Michael, que ele pediu. Então, qual o paralelo que eu traço? O Atlético montou um time. E vamos sempre lembrar, gente, que o Atlético ele montou um time patrocinado por uma empresa, MRV, que ela investiu. Ela chegou e falou, vou investir. E coincidentemente, assim como aconteceu na Fórmula 1, algumas coisas estranhas aconteceram no campeonato. O impedimento do Gabigol, aquela expulsão do Renato Kaiser, que o cara desfere 3 socos e um chute no zagueiro do Flamengo. As câmeras mostram, eles colocam no áudio do VAR que ele desferiu socos, mas que não tiveram intensidade. Isso coloca, assim como aconteceu na Fórmula 1, o campeonato em xeque. E aí o que acontece, como vem acontecendo, as pessoas queriam o Atlético campeão, teve gente dando o Atlético como campeão, acho que na 30ª rodada. E o Flamengo paga hoje um preço de ter se organizado, de ter deixado de ser um time chacota, de deixar de ser um time que todo mundo falava que iria alguma hora cair para a Série B. O Flamengo se organizou, sofreu com times medíocres, chamado de cheirinho. Hoje o Flamengo não ganhou a Libertadores, não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil, é o time do cheirinho. Porra, o Atlético é o quê? O time fica 50 anos sem ganhar um brasileiro. O Flamengo ficou 17, foi cobrado, até chegar em 2009. Então, o que acaba acontecendo, gente? A influência no campeonato, a influência na forma como eles vão gerir esse campeonato. Eu não posso provar, não estou nem aí se vão me processar por isso, até porque o máximo que pode fazer é pedir minha prisão. Mas a MRV comprou esse campeonato por Atlético. É impressionante como depois que o Rodrigo Caetano foi no vestiário dos árbitros, chutou porta, falou que ninguém ia roubar o Atlético, falou que tudo isso, a quantidade de absurdos que aconteceram a favor do Atlético e contra o Flamengo. E, ironicamente, como eu já falei, um time que em 2011, de 20 times, foi o único que não teve um pênalti marcado a seu favor sequer. E contava no time com o Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, David. E foi quarto colocado naquele campeonato. Como é que um time que é quarto colocado de um campeonato não tem um pênalti a seu favor?
E aí os caras vão para a imprensa, Flamengo roubou o Atlético. Pô, cara, eu vi esse jogo 3 vezes. Eu era muito menino na época, mas recentemente eu vi esse jogo 3 vezes. O Atlético entrou em campo para intimidar o Flamengo na base da porrada, porque tinha um time inferior, apesar do Reinaldo, que já estava ferrado. E vocês queriam que o Raid, que é tricolor, que é fluminense, confesso, fizesse o quê? Se antes do jogo ele chamou o Reinaldo e o Zico, que eram os capitães do time na época, e falou: não vou tolerar violência. O Atlético fez. Basta vocês verem, no primeiro minuto de jogo, o Reinaldo dá um carrinho no Zico, que se o Zico não pula, talvez ele tivesse abreviado a carreira do Zico naquela época. E nós não estivéssemos falando de um ídolo que nós vimos jogar durante muito mais tempo. Então a gente não pode ficar com essas balelas, com essas coisas, não, que o Atlético Mineiro, assim como a Red Bull e o Verstappen, a Red Bull não, que o campeão de construtores foi a Mercedes, mas o Verstappen, eles sofreram influências externas, sim, é uma coisa dirigida, sim, e a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nação flamenguista, nós temos um time muito bom e muito poderoso e temido. Nós criamos uma estrutura de clube na qual a gente pode ter certeza absoluta que dificilmente o Flamengo será ameaçado como fantasma na segunda divisão. Agora, não caiamos naquela balela, naquela esparrela de torcidas adversárias ou de imprensa vendida e comprada de que o Flamengo está fazendo tudo errado. Como eu disse no outro vídeo, a diretoria do Flamengo teve alguns erros, mas no cômputo geral fez a coisa correta. Ela nos deu um time de dívidas saneadas. Agora, se o Renato chega, faz um monte de merda, a culpa é dos jogadores. Cara, olha só, eu joguei bola um pouquinho na minha vida. Jogador fora de posição, da posição que ele não rende, não adianta você pegar o Diego Alves e botar ele de centroavante. Vou citar um exemplo absurdo para vocês verem como é. Não adianta você pegar o Michael e botar ele de goleiro. Não vai funcionar. Pô, nós tivemos um jogo no Campeonato Brasileiro onde o Renato Gaúcho botou o Vitinho de lateral esquerdo. Gente, nem em desespero o treinador pode fazer isso. E os caras queriam esse cara na seleção. Eu torci para que ele fosse, né? Porque ia deixar a gente. Os caras, o Rogério Ceni, aí ficam, não, que o Rogério agora no São Paulo vai fazer merda no São Paulo. Renato, qualquer time que assumiu vai fazer merda. O Abel vai fazer merda no Fluminense. Aquela situação com o Internacional é que o Abel pegou o trabalho, como o Rogério fez em 2020, o Flamengo, o Abel pegou o trabalho lá do antecessor dele, que é muito bom, e só deu continuidade, mas o treinador era ele. Assim como o Rogério fez em 2020. Ele foi campeão porque ele botou o time titular do Flamengo, o time titular foi campeão. E mesmo assim, na final, no último jogo, ele correu o risco. Ele precisava ganhar de São Paulo para ser campeão. Vocês lembram o que o Rogério fez naquele jogo? As barbaridades, as besteiras que o Rogério fez naquele jogo? Então, galera, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Estou muito preocupado, porque o Flamengo fez o seu dever de casa, se reestruturou enquanto clube, não precisou de ajuda de ninguém. Falo muito que o Palmeiras também não, mas o Palmeiras sim. Senão essa mulher não teria sido eleita Leila. Ela não teria sido eleita presidente. Mas o Flamengo foi o único clube que fez o dever de casa. E está pagando um preço caríssimo por ter feito isso. Porque para derrubarem o Flamengo, agora fizeram uma lei absurda, onde os caras chegam, colocam dinheiro e as arbitragens serão tendenciosas. Ou vocês acham que o belo Cruzeiro do Ronaldo não será beneficiado quando a coisa apertar? Esperem e vejam. Guardem esse vídeo. Guardem esse vídeo, principalmente com essa parte final, quando eu falo do Cruzeiro. Aí, Ronaldo, você é Flamengo porra nenhuma. Você é Ronaldo Futebol Clube. Saudações rubro-negro.